Outro dia a galera tava com frio, hein? Hoje já tá mais calor, hein, gente? Jesus nos ajude, hein? Queridos, nós temos um departamento dos teens. Então você que é aí, teens, 12 a 16 anos de idade, agora ali com a Prof. Amanda, mãe de multidões, aleluia, brincadeira. Bênção de Deus, está lá, vai lá, passa lá com ela. Então você aí, a garotada, adolescente, pode ir lá. Não, pastor, quero ficar aqui, tem problema? Claro que não, fique à vontade, é onde você se sentir melhor aí. Mas está lá, prof, está a sala climatizada, tem legal, bacana. Então os adolescentes podem ir lá, 12 a 16 anos de idade, vai ser muito bacana e muito especial. Queridos, nós fomos no cinema com essa garotada aí, Jesus, hein? Eles andam como se eles já se achassem os mais adultos, os mais top da galáxia. Eles andam como já soubesse tudo. Aí chegou eu, a pastora, chegamos juntos e eles falaram assim: e aí, pastor, beleza, eu tô pagando aqui os negócios e tal, tipo aquela coisa. Eu falei: meu Deus, essa garotada, viu? Tudo assim, mas Deus vai movendo, vai agindo, é muito especial. Vamos assistir um filme super maneiro, Mário, aleluia, glória. Bem, então você imagina, você vai no ingresso, paga. Eu consegui não dormir, meu querido. Eu consegui. O meu filho falou: pai, toda vez que você vai, você dorme. Eu falo: filho, aquela cadeira, aquele ambiente, aquele escurinho, aleluia, tal, não tem como. O único filme que a gente não dorme mesmo é o John Wick. O John Wick, pelo amor de Deus, até o cameraman morre. Todo mundo morre, todo mundo, até quem não está no filme. Outro dia fizeram uma brincadeira que falaram assim: o cachorro do John Wick aparece 30 minutos. Não, 30 minutos não, 30 segundos. Metade da humanidade morre, o resto do filme. Impressionante, o cara é um doido. O que é aquilo? Jesus amado, é muito pesado. Mas você vê que diferença, né? Mas foi bênção demais, bom estar com a garotada, foi muito especial. Vamos orar, queridos. Creio que Deus vai falar muito com a gente hoje. Olha aqui para mim, eu preciso que hoje, você que de repente fica meio tipo assim, meio que encostado no marido, na esposa, meio que escorado, meio tipo não vejo a hora. Se você ficar assim, você vai boiar na mensagem. Hoje teu HD tem que abrir, porque a gente vai dar uma passeada na Bíblia para a gente poder entender muita coisa aqui. Posso ouvir um amém, igreja? Então bora, vamos junto nessa e vem participando comigo, hein? Vai ser muito especial. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, o privilégio de estarmos aqui mais uma vez. Nós pedimos graça, favor e direção do Senhor, luz sobre as nossas vidas, que o Senhor venha iluminar, Senhor, cada área das nossas vidas, e nós sabemos que a Tua palavra, ela é poderosa para mudar tudo em nós. Por isso nós nos rendemos completamente a ela, nós queremos ouvi-la, mas também praticá-la. Que hoje, Senhor, o véu que tampava os olhos caiam por terra. Aquilo que estava, Senhor, de alguma forma impedindo os Teus filhos de enxergar a verdade, o que realmente é, venha a ser removido. Que possamos ter acesso àquilo que o Senhor tem para ser liberado sobre as nossas vidas hoje. Nós repreendemos, Pai, toda obra satânica e maligna que de alguma forma queira nos atrapalhar nesse culto. Quebrado e cancelado seja em nome de Cristo Jesus. Nós damos uma ordem: Satanás e seus demônios, pega tudo que é de vocês, batam em retirada, vão para abismo, para onde Jesus Cristo ordenar. Mas aqui nesse prédio inteiro, sobre as nossas vidas, nós declaramos a glória e a presença do nosso Deus, o liberar da vida de Deus sobre cada um de nós. Nós declaramos a unção do Senhor vindo sobre as nossas vidas, transformando e nos impactando. Reconheço a minha limitação, preciso do Senhor, usa a minha vida da maneira como o Senhor queira, pois é assim, Senhor, que nós oramos e agradecemos em Teu nome, Jesus, amém e amém. Queridos, hoje, nesse final de semana, comemoramos a Páscoa. Comemoramos a Páscoa. Sabemos que, infelizmente, o real sentido da Páscoa foi completamente distorcido, porque o sentido real da Páscoa, ele foi substituído por várias coisas. E aqui nós vemos muitas vezes questões que entraram no meio que não eram para entrar. E eu não vou entrar no caso de falar dessas coisas, mas quando nós olhamos, aonde surgiu a Páscoa? Da onde veio? O que aconteceu? O que era a Páscoa? Se nós olharmos, nós temos que voltar lá atrás. Você olha, por exemplo, quando o povo de Israel, eles estavam escravos no Egito, 400 anos escravo.
estavam lá debaixo das mãos de Faraó. Ali eles estavam oprimidos, opressos, escravizados. Imagina que cena foi aquela, um povo que tinha promessas de uma terra prometida, mas agora se vê escravo. Um povo que teve gente que nasceu escravo e morreu escravo. Teve gente que ouviu falar de promessas e nunca viveram as promessas. Então você imagina que ambiente era aquele. Não era um ambiente legal, era um ambiente pesado, era um ambiente de escravidão. Nós não conseguimos entender o que é isso, mas você olha e você fala, cara, você consegue mais ou menos ter uma ideia pelos relatos que nós vemos, como que foi desafiador. Mas você vê realmente um povo estava escravo, Faraó oprimindo, e ali você vê que pragas, na verdade, foram lançadas sobre o Egito, debaixo da mão de Deus, porque Deus levantou Moisés como um libertador para poder libertar o povo. E toda vez que Moisés ia para falar com Faraó, Faraó é o seguinte, deixa o meu povo ir. Faraó endurecia o coração, não ia e praga vinha. E aí você vê que cada uma daquelas pragas, elas representavam um Deus que os egípcios cultuavam. Então cada uma daquelas pragas que foram ali, que vieram sobre eles, era um Deus que os egípcios cultuavam. Não vou falar o nome deles aqui, não vem ao caso, que é bem extenso, mas isso simbolizando a soberania de Deus. Então você vê eles tentando de tudo. Então passou a primeira, segunda, terceira, tá na nona, chega na 10ª praga. A 10ª praga, Deus chega para o povo e fala assim, é o seguinte, nessa hora agora, eu preciso que vocês façam algo. Vai passar um anjo destruidor, vai vindo, vai lambendo tudo e vai levar todo o primogênito. Mas eu preciso que vocês façam algo. Para a casa de vocês serem protegida, vocês vão ter que pegar um cordeiro. Um cordeiro que é um animal, um cordeiro, sacrificar esse cordeiro, pegar o sangue desse cordeiro e passar nos umbrais da porta. Então vocês vão passar nas laterais da porta, em cima da porta. Vocês vão passar, e aquele anjo passar por ali, a hora que ele vê o sangue, ele não vai entrar naquela casa. O sangue vai ser a marca de proteção na casa de vocês. Vai guardando tudo isso para a gente poder entender. Então você depois pode ler em casa, você vê isso. E isso está lá em Êxodo capítulo 12. Depois você pode ler em casa. E ali ele fala, o que eles deveriam fazer? Pegar um cordeiro sem defeito. Pegar um cordeiro sem defeito algum. Eles tomariam o sangue, passariam o sangue nos batentes nas laterais, do alto das portas. E no versículo 11 de Êxodo capítulo 12 diz assim: estas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e cajados na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Então ali a Páscoa foi estabelecida naquele momento. Páscoa fala de passagem, significa passagem. Então o termo Páscoa fala disso, de passagem. Passar o quê? Aquele que viria para destruir, ele passaria por eles, porque haveria a marca do sangue do cordeiro sobre eles, e eles não poderiam de forma alguma ser tocados por aquele que veio destruindo. E você sabe, você lê os relatos, os egípcios não fizeram isso, e a casa que não tinha o sangue, os primogênitos foram perdidos, morreram. Então ali veio realmente algo da parte de Deus. Então a Páscoa foi estabelecida aqui. Então você vê que a Páscoa não tem orelha grande, a Páscoa não tem muita coisa diferente. A Páscoa é um negócio meio, tem sangue, o negócio é sério, e isso é muito interessante. Mas agora, o que me chama a atenção é que ele fala que aqui eles teriam que estar prontos, após a refeição eles teriam que estar prontos, vestidos para a viagem. Que viagem era essa? Era a viagem da libertação, era a viagem rumo à promessa, era a viagem de sair da opressão, de sair do peso, de viver as promessas de Deus. E quando nós olhamos aqui, lá na antiga aliança, a Páscoa que foi estabelecida, na verdade, ela era uma tipologia bíblica. O que é tipologia bíblica? Tipologia bíblica significa estudo das sombras. O que é isso? Tem muita coisa na Bíblia, lá atrás, na antiga aliança, que elas representavam coisas ou eram símbolos de algo que viria a ser real na frente. Então, muitas vezes você vai ver na antiga aliança uma figura de algo que representava o que viria no
no futuro. Então ali a Bíblia já estava falando de um cordeiro sem defeito que tinha que ser imolado, sacrificado, e o sangue daquele cordeiro tinha que ser passado nas portas. Por quê? Porque se alguém tentasse entrar, o anjo tentasse entrar, opa, aqui tem a marca daquele cordeiro que foi sacrificado sem defeito, então não posso entrar, aqui é alguém marcado pelo sangue. Então ali você vê naquela hora que hoje para nós não temos mais os sacrifícios de animais, porque nós sabemos que um só sacrifício perfeito e todos veio e foi no lugar de todos, que cumpriu a palavra. Jesus, ao ir naquela cruz, ele estava sendo esse cordeiro sem defeito, sem pecado, que estava sendo sacrificado, e o sangue dele que estava sendo derramado, era o sangue da nova aliança, era o sangue daqueles que teriam a marca agora do cordeiro, aqueles que o receberem, aqueles que o recebessem, teriam a marca dele. Então você vê que isso fica muito claro numa declaração do apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, a parte B do texto, ele fala assim, ó: pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, por isso celebremos a festa. Então aqui Paulo já entende, o que Deus estava falando lá atrás, que era a Páscoa, que deveria ser celebrado, para poder ser lembrado que o povo tinha sido liberto, hoje nós podemos ver que Cristo fez o que deveria ter sido feito, ele veio e cumpriu o que deveria ter sido feito. Então quando nós olhamos aqui a Páscoa lá atrás, que foi estabelecida lá com o povo de Israel, era algo que estava sendo feito para celebrar o povo saindo da escravidão, o povo saindo debaixo da opressão, o povo saindo debaixo da mão do inimigo, o povo pegando os despojos, que eram as riquezas, aquilo que os egípcios deram muita riqueza para o povo de Israel, eles saíram de lá, você imagina, os caras dormiram escravo, acordaram rico e libertos no outro dia. Você tem noção que é isso? É uma coisa que a gente não consegue muitas vezes compreender, só que isso eram somente figuras. Aí vem Jesus Cristo. Jesus Cristo vem, e a atitude dele de se entregar naquela cruz, por isso que hoje eu quero falar algo para você. Talvez essa mensagem ela vai te ajudar, você que é crente há muitos anos na igreja, você não consegue responder por que Jesus foi para a cruz. Sei lá, ele foi lá, mano. Ele foi lá pra gente, lá, sei lá o que ele foi fazer. Ele foi fazer algo, e aquilo que ele foi fazer é algo tão poderoso que para nós tem que ser celebrado não apenas uma vez por ano, mas todos os dias. Aquilo que Jesus fez naquela cruz do Calvário é algo que tem que ser celebrado todos os dias. Por quê? Porque muitos cristãos falam da Páscoa, mas infelizmente não entendem o que realmente aconteceu. Não sabem, como eu disse, por que Jesus foi para aquela cruz, por que Jesus morreu, como assim ele ressuscitou, o que está acontecendo? Às vezes a gente vem na igreja, às vezes a gente lê a Bíblia, a gente não consegue entender o real sentido. Às vezes você vê hoje, tem raros casos na verdade que você encontra, tem pessoas que hoje nem falam mais de Jesus. Tem igrejas que não falam mais de Jesus, elas falam tanto de uma pregação motivacional, só fazendo a pessoa crescer, que Jesus, que é o centro de tudo, é deixado de lado, é esquecido, é largado. Mas nessa noite, é uma noite que eu e você, nós vamos dar um grito de alegria, porque você vai entender o que ele fez na sua vida, você vai entender o que ele ainda está fazendo na sua vida, você vai entender que nós estamos aqui não porque a gente curte brincar de igreja, mas porque existe algo no mundo espiritual, e você e eu fomos marcados, nós que recebemos Jesus como o Senhor das nossas vidas, fomos marcados por ele, e você tem uma marca no mundo espiritual, a qual você entende, meu querido, quem ele é, o que ele fez na sua vida. Então eu falo para você, hoje nós entendemos que a Páscoa, ela fala da morte e ressurreição de Cristo Jesus, ela fala daquilo que Jesus fez. Então aquilo que foi feito lá atrás com Moisés, que era apenas uma figura e deveria ter sido replicado, deveria ter sido feito, Jesus veio e cumpriu o que deveria ter sido cumprido. Ele foi o cordeiro sem defeito que foi sacrificado, e o sangue dele foi derramado para remissão de pecado sobre as nossas vidas. Mas agora, por que Jesus fez o que fez naquela cruz? Aqui eu falo para você, abre o teu HD, prepare que nós vamos passar muita coisa aqui para a gente. Tiver com sono, fica em pé, vai lá atrás, fica de bom, mas não perde aquilo que a gente vai compartilhar. Posso ouvir um amém, igreja? Bora, vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Nós vamos de Gênesis a Apocalipse hoje, em versículo por versículo. Não se preocupe, meu querido, até 4 da manhã a gente acaba só Gênesis. Brincadeira, tá? A gente vai dar um jump aqui. Gênesis 1, 26 fala assim, ó:
Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que também rastejam pela terra. Então aqui você vê o termo, façamos o homem. Então aqui nós entendemos que 3 estavam juntos. Façamos o homem é plural. Então aqui Deus Pai, Deus Filho, que nós queremos que é Jesus, e Deus Espírito Santo, eles estavam aqui, já geraram um homem do pó da terra. E aqui Deus traz uma ordem para o homem. Presta atenção aqui em mim. Ele traz uma ordem para o homem. Façamos o homem. Para quê? Só para ser legal, bacana? Não. Tenham conforme a nossa semelhança. Tenham ele domínio sobre tudo: aves, peixes, animais domésticos, terra e tudo mais. Então Deus, ao fazer o homem, ele confiou para o homem a autoridade sobre a terra. A autoridade. Então o que aconteceu lá em Gênesis? Adão e Eva, eles tinham uma missão. A missão que eles tinham é, à medida que Deus estava ali com eles, ali Deus colocou um jardim no Éden, estava ali, à medida que eles fossem caminhando, o plano de Deus é que eles fossem ampliando o reino de Deus, o governo ao qual Deus estabeleceu para eles. Então Deus estabeleceu para eles um governo, uma autoridade, eles deveriam exercer algo. Contudo, eu e você sabemos que infelizmente o homem pecou, o homem e a mulher pecaram, e nessa que eles pecaram, algo aconteceu, e eu quero que você preste atenção aqui. Um mundo, aquele momento, um ambiente que era perfeito, não havia depressão, não havia crise de ansiedade, não havia bipolaridade, não havia a galera chapada, louca, não havia a galera virada dos avessos, não havia nada disso, era um ambiente perfeito, porque Deus faz tudo perfeito. Então o homem não estava em crise de existência, não estava preocupado com os boletos, com as coisas e tal e tudo mais. Estava ele andando com a sua tanguinha de só o sangue de Jesus depois da queda, lógico. Mas ali até aquele momento nem a tanguinha tinha. Estava lá no rolê, mas não tinham ainda os olhos abertos. Mas ali naquele momento eles comeram o que não era para comer. Você sabe, o pecado entrou. Eles comeram do fruto que Deus falou que não era para comer. E nessa que o pecado entrou, que eles comeram, ali naquele momento havia uma direção de Deus. Falou para o homem: tem uma árvore que você não pode comer, porque se você comer dessa árvore você vai morrer. E ali você vê que foi justamente nesse argumento que a serpente articulou com Eva, colocou uma mescla de verdade com mentira, fez ela, enganou e comeram. Eles não morreram fisicamente, até porque Adão foi um homem que viveu muito, ele viveu quase 1000 anos, foi 900 e poucos anos, eu nunca lembro ao certo quantos anos, mas 900 e poucos anos. E ali você vê que a morte que eles tiveram foi uma morte espiritual. Antes o contato que eles tinham diretamente com Deus, agora já não tinha mais. Eles foram desconectados do Senhor, eles foram desligados do Senhor, eles foram afastados do Senhor. E isso começa agora uma busca incessante. Por isso que nós vemos hoje a busca incessante, todo mundo tentando encontrar um propósito de vida, porque o ser humano foi desconectado da fonte de vida. O ser humano foi desconectado daquele que o desenhou, daquele que o fez, daquele que o projetou. Então ela tenta encontrar o sentido de viver em coisas, pessoas, títulos, dinheiro, curso, isso, aquilo, o que for, mas ela tenta preencher, mas não consegue. Por quê? Porque nada vai preencher, somente uma coisa que Deus pode preencher. Nada nem ninguém consegue preencher o lugar que é de Deus, que Ele vai preencher. Então a humanidade ficou o quê? Perdida. E o que aconteceu com o homem agora? O que aconteceu com o homem agora, meu querido, é algo muito delicado. O homem pecou, o pecado entrou, e a Bíblia fala em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19: todo aquele, pois aquele que é vencido, fica escravo do vencedor. Presta atenção nessa frase. Aquele que é vencido, fica escravo do vencedor. Vamos parar e pensar. O homem lá atrás foi vencido por quem? Por Satanás. O pecado entrou, então ele passou a ser escravo de quem agora? De quem? Murchei agora, hein? Vocês estão comigo aqui ou não? Então vamos lá. O homem estava debaixo de Deus, comeu o que não era para comer, ele foi vencido por alguém. Quem que venceu ele? Satanás. Ele saiu debaixo do governo de Deus e agora passou a ser escravo de Satanás. Então agora ele está debaixo do escravo, ele está como escravo do pecado, escravo de Satanás. Então você imagina agora Deus olhando para a sua criação, falando: cara, alguém que eu tinha tudo para poder mover na vida, agora decidiu tomar um caminho que não era aquilo que eu falei, foi totalmente errado. E agora ele está debaixo do governo de alguém, ele está debaixo de uma autoridade de alguém, alguém está escravizando ele. E não fica achando que o inimigo vai tratar a gente da melhor forma, não. Ele quer roubar, matar e destruir, ele quer acabar com a tua vida, ele quer destruir tua casa.
Ele quer destruir quem você é. Ele quer que você viva depressivo. Ele quer que você viva em crise de ansiedade. Ele quer que você cultive o medo. Ele quer que você ame as desgraças. Ele quer isso. É isso que o inimigo quer. Ele quer que a gente fique atormentado todo dia com esse peso. Então não fique achando que o inimigo é uma coisa boa, não. E ele está nos levando cada vez mais para um lugar longe do Criador. Longe do Criador. A distância vai nos distanciando. Então aquilo que Deus não queria entrou. Então aquilo que vem trazendo destruição no homem começou a passar de geração em geração. Você vê em Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então o que ele está falando? Falando, galera, o Adão que pecou aqui, a Eva, agora começaram a passar tudo o que Deus não queria para frente. A destruição, a morte começou a vir para cima de tudo e todos. Começou a destruir tudo. Passou por um por outro. Deus levanta, você vê lá em Moisés, Deus levanta Moisés, traz as leis. Ali as leis que era para o homem poder tentar seguir, mas ali na verdade a lei só mostrava a incapacidade do homem de tentar ser perfeito diante de Deus. Nós nunca vamos conseguir. Aquelas coisas que fala da lei, a lista da lei, Deus fala assim, só vou mostrar a incapacidade de vocês de tentar ser perfeito. E aí você vê que Deus está só apontando ao que viria. Então você vê que o pecado entrou e o pecado agora começou a passar de geração em geração, começou a vir. O primeiro Adão pecou e começou a trazer tudo. Não tem um homem hoje na face da terra que não pecou. Todos pecaram. Romanos capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Repare na palavra carecem, precisam. Então todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então aqui eu quero dar um toque para você, meu irmão. Você não vai ser feliz ganhando uma promoção no seu trabalho. Você não vai ser feliz casando amanhã. Você não vai ser feliz tendo muito dinheiro na conta. Você não vai ser feliz tendo títulos. Você não vai ser feliz tendo relevância nas mídias sociais. Você vai receber a plenitude na sua vida quando você entender que só existe um que pode derramar, que é o Senhor Jesus. É Ele que tem o sentido real de viver. O mundo traz uma alegria passageira, o mundo traz algo que vem e vai, já era, mas existe um que traz uma alegria plena e sobrenatural. É aquele que preenche lá de dentro, é aquele que marca a sua vida, é aquele que traz algo sobre você, que você vê o mundo à sua volta caindo, mas você fala, por que eu não estou abalado? Porque eu fui tocado por aquele que traz a paz que excede todo entendimento, uma unção poderosa e gloriosa. Então pare de querer achar que ter coisas vai trazer alegria. Ter coisas pode proporcionar momentos. Ter coisas pode proporcionar momentos, mas a verdadeira alegria é só quando você é tocado pela vida verdadeira que é em Jesus. É somente nele. Somente nele. Então não tem problema nenhum ter dinheiro. Se tiver, chama nós pro rolê, aleluia. A gente vai curtir, né? Legal. Mas isso não é alegria. A alegria verdadeira é quando você permite ele tocar. Então todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então o homem agora está debaixo do pecado. Tenta, você vai ver lá, mesmo fazendo sacrifícios de animais lá atrás, não conseguia, não tinha como, ninguém se tornava justo, não tinha um. Todo que Deus levantava, pecado, errava, se arrependia, mudava. Romanos capítulo 3, verso 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Então não tinha ninguém. Não tinha ninguém justo, então todos pecaram. Agora, a pergunta que fica é: se o homem está debaixo daquele que o venceu, que nós sabemos que é Satanás, que está debaixo do pecado, como livrar o homem da condenação do pecado e tirar ele debaixo das mãos de Satanás? Como fazer isso? Se o homem foi vencido lá em Gênesis e agora está escravo do inimigo, como libertar o homem dessa escravidão? Como libertar o homem desse pecado? É aí que entra a cena o nosso cheiroso Jesus. Porque quando nós olhamos aqui, a palavra de Deus, você vê que existiam momentos aonde o povo desfrutava de liberdades,
aonde o povo passava por momentos que eles estavam opressos, situações difíceis, e havia libertação. Uma delas, a primeira, é o ano do jubileu. O ano do jubileu, a cada 50 anos, o ano do jubileu vinha. Então, a cada 50 anos, pessoas que tinham dívidas, as suas dívidas eram perdoadas. Pessoas que tinham terras que foram dadas para poder pagar a sua dívida, elas pegavam as terras de volta. Aquele contexto, na época, tinha até momentos onde a pessoa não tinha como pagar a dívida dela, ela se dava como pagamento da dívida, e se tornava escravo daquela pessoa que estava com a dívida, para ela poder pagar. E então o ano do jubileu, quando vinha o ano do jubileu, meu querido, era ano de festa. Era um ano jubileu, eita glória, aleluia. Está voltando aquilo que é meu, terra de volta, família de volta, tudo de volta. Deus movendo, ano do jubileu, estabeleceu. Só que tinha um outro momento que era o seguinte, que era alguém que eles chamavam, que era o seu resgatador. Era alguém que poderia pagar a dívida daquele que não tinha como pagar a sua dívida, e tirar ele debaixo daquele que estava escravizando e comprar ele agora para si. Então, quando nós olhamos aqui, a Bíblia vai falar muito sobre redenção. Nós falamos de Jesus ser o nosso redentor, fala de redenção. A palavra redenção, ela significa uma libertação efetuada pelo pagamento de resgate. Então o que acontecia quando eu falava de redenção? Alguém que era um parente próximo daquele que tinha alguém que estava lá debaixo de escravo agora, porque não tinha como pagar dívida, alguma situação aconteceu, virou escravo. Alguém que é um parente próximo chegava para aquele cara e falava: mano, quanto que é a dívida dele? Eu pago, está aqui. Agora ele sai debaixo dele, só que agora ele se torna meu escravo. Só que por eu pagar a dívida dele, eu não vou tratar ele como escravo, porque é um parente próximo. E isso eu quero que você entenda, que aqui, meu querido, esse é o plano de Deus para mim e para você. Porque a gente fala muitas vezes de Jesus, a gente não consegue entender quem realmente Ele é para as nossas vidas, o que Ele representa, o que realmente Ele fez na cruz do Calvário. E aqui então, a hora que Ele paga aquela dívida, então somente alguém próximo. O texto, por exemplo, de Ruth, você vê a hora que Boaz quer chegar perto, Ruth chega e fala: puxa, mas eu não sou o parente próximo, tem um outro na frente. Ele chega para o cara e fala: então, você quer assumir Ruth, a mulher? Como é que vai ser? Não, você é o cara mais próximo. Não, eu não quero. Tá bom, então eu vou. E o outro parente vai, compra e traz para eles. Isso fala de um resgate. E se nós olharmos aqui, meu querido, você e eu temos que lembrar: Adão pecou e o pecado passou sobre todos. Nós lemos o livro, Romanos 5:12. Portanto, assim como o pecado, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, se nós olharmos aqui, Adão pecou. E a pergunta que fica é: se Adão pecou lá atrás, quem que era o parente mais próximo que tinha para poder resgatar Adão do pecado que ele tinha cometido, da escravidão que ele havia entrado? Tinha que ter um parente. Quem que é o parente mais próximo? Eu amo a Bíblia. Lucas capítulo 3, versículo 38, fala, desde o versículo 3, fala da genealogia. Mas aqui ele fala o seguinte, no final da genealogia ele fala assim, ó: Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, Sete, filho de Adão, filho de Deus. Então ele vem falando o seguinte, ele vem falando assim da genealogia, de Jesus até Adão. A hora que chega Adão, e Adão filho de Deus. Se ele é filho de Deus, quem que era o parente que tinha próximo de Adão para poder resgatar ele? Quem que era o parente próximo? Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele já estava lá. O parente próximo, Deus olha. A Bíblia já fala que Jesus já foi crucificado antes da fundação do mundo. Antes do mundo ser mundo, já ia acontecer o que aconteceu. Deus já tinha dado tudo. Por isso que nada foge do controle de Deus. Posso ouvir um amém, igreja? Nada. Um parente próximo, Jesus. E agora você vê algo, por isso que Paulo fala em Filipenses capítulo 2, versículo 8, versículo 5. Vem comigo.
tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Presta atenção nessa frase: tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e cruz. Então o que aconteceu? O homem está debaixo de pecado. Qual é a dívida que ele tem? É o pecado, a desobediência. Como é que tem que fazer para poder resgatar ele? Alguém que não tem pecado. Puxa, mas nenhum homem consegue não ter pecado, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas tem que ter um que não tem pecado. Eu vou. Maria, tudo bem? Tudo bem, Senhor, como é que você está? Maria, é o seguinte: você vai gerar um no seu meio. Não se assuste com o Batman que acabou de entrar aqui. Só de falar de luz as trevas ficam loucas lá, ó. Então não se preocupe. Aqui você vê, presta atenção aqui em mim. Quando nós entramos aqui, esse daí é pouco. Quando nós entramos aqui tinha dúzias. Tínhamos que colocar a tela em tudo que é lugar. Não sei por onde que entrou esse de novo. Maria, o Espírito Santo vai se envolver com a sua sombra, e você vai gerar um Emanuel, Deus conosco. Alguém sem pecado vem e nasce. Deixa ele, daqui a pouco vaza. Em nome de Jesus, bata em retirada. Em nome de Jesus, aleluia. Olha lá, ui. Fechou, vai aqui. Ali na hora, você vê que ela gera Jesus. E a Bíblia fala que Jesus, ele se esvaziou. Então o que aconteceu ali? Jesus, ele era um Deus, mas para ele vir à terra, ele não podia vir como um Deus. Para poder resgatar o homem que havia pecado, tinha que ser um homem sem pecado para poder resgatar. Então, por isso que a Bíblia fala, não usurpou o ser igual a Deus. Ele não veio como Deus. O que ele fez? Eu vou. Mas ele se esvaziou. Se esvaziou do que? Jesus, ele abriu mão de alguns atributos divinos para poder depender exclusivamente do Espírito Santo. Por exemplo, Jesus, ele não veio como um Deus que é onipresente. Ele é onipresente, mas quando ele se limitou a um corpo físico, ele não era onipresente. Esquece ele, deixa ele aí. Ele não era onipresente. Então ele ia em uma vila de cada vez. Vocês lembram? Vamos lá naquela vila pregar. Vamos na outra pregar. Então ele estava limitado a um corpo. Ele abriu mão da onipresença. Jesus, ele abriu mão, por exemplo, da onisciência. O que é onisciência? É o poder de saber de tudo. Ele abriu mão ao fim. Quando fala de esvaziou, aquela palavra esvaziou que nós lemos ali no grego é kenosis, é keno, que fala do esvaziamento de Jesus. Ele abriu mão disso. Ele abriu mão da onisciência. Você vê momentos Jesus perguntando: há quanto tempo o teu filho está passando por isso? Se ele soubesse tudo naquela hora, ele já ia perguntar para a galera: não, mano, olha só, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, eu já sei o que está acontecendo. Tem momentos que ele perguntou. Jesus, ele não tem mais agora a onipotência naquele momento que ele veio como homem, porque ele passa a depender exclusivamente do Espírito Santo. Por isso que a palavra fala: assim como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo, com poder, com autoridade, a qual veio pregando, libertando. Então ele foi ungido pelo Espírito Santo. Porque se Jesus, ele fizesse tudo o que ele fez como um Deus, presta atenção aqui em mim, se ele fez tudo o que ele fez como um Deus, como é que ele ia falar pra gente: vocês farão as obras que eu faço e outras maiores vocês farão? A gente não é Deus. Como que a gente vai fazer uma coisa se nem Deus a gente é? Então Jesus, ele se esvaziou. A hora que ele veio em figura humana, ele está vindo agora com uma proposta. Qual é a proposta? Resgatar aqueles que estavam perdidos. Ele veio simplesmente para pagar uma dívida que era impagável pelo homem. O homem pecava em cima de pecado, pecado em cima, não tinha como pagar. Então alguém tinha que vir para poder resgatar. Alguém tinha que vir para poder tomar o homem de volta. E Jesus, ele faz isso. Então quando fala que ele se esvaziou,
Então ele veio em figura humana, ele veio como homem, ele estava limitado a um corpo, mas ele era 100% Deus, 100% homem. Jesus abriu mão dos atributos divinos, mas sem perder a natureza divina. Por isso que ele era 100% Deus e 100% homem. Por isso que você olha, e ele vai, a hora que ele vem como figura humana, o inimigo faz de tudo para derrubar ele. O inimigo faz de tudo. Você lembra a tentação? Se você é o filho de Deus, se você é o filho de Deus, sempre para tentar derrubar de toda que é maneira. Você vê o inimigo tentando de tudo, porque agora ele está em cena e agora começa a ter cura, agora começa a ter libertação, agora começa a ter pessoas que antes estavam debaixo de pecado, debaixo de sujeira, debaixo de imundícia, debaixo de tanta destruição, e agora estão sendo libertas, agora estão sendo transformadas, agora estão sendo impactadas, agora estão sendo... O Satanás fica louco, não pode, então ele faz de tudo. Só que, meu irmão, até quando o inimigo quer fazer de tudo, Deus consegue usar. Uma vez um pastor falou que Deus usa uma sataneira. Porque se o inimigo soubesse que matando Jesus aconteceria o que aconteceria, talvez ele não teria matado. Porque na hora que o inimigo pega Jesus, acaba com Jesus, com o físico dele, mói, arrebenta. Foi agora, podemos falar comemorando essa Páscoa, a gente fala da Páscoa. O corpo dele moído, chicotada, chibatada. Meu irmão, os chicotes que eram usados na época é igual do filme Paixão de Cristo mesmo. Os chicotes que os romanos usavam, eles eram com pedaços de ferro na ponta do couro. Então você imagina a hora que aquele chicote pegava, é igualzinho no filme que mostra, rasga, não é um chicotinho tipo varinha assim, não, aquilo pega, rasga, rebenta. Jesus, naquele momento que ele está indo para aquela cruz, que o sangue dele está sendo derramado, eu quero que você entenda aqui, o sangue de Jesus é algo que no mundo espiritual estava gerando algo poderoso. Porque a Bíblia fala que a vida está no sangue. Aonde está a vida? No sangue. A vida está no sangue. Por isso que quem é, por exemplo, quem era do outro lado de magia, fazia os encantamentos, os negócios, baragudá lá, usava sangue de animal, de bicho, dependendo do caso. Tem até uns que usam umas coisas pesadas. Porque sangue é moeda no mundo espiritual. Sangue abre portais. Sangue é moeda. A gente não consegue entender isso. É moeda no mundo espiritual. Sangue, sacrifício. Então na hora que Jesus está sendo sacrificado, está naquela cruz sendo sacrificado, um sangue de alguém sem pecado está sendo derramado. Alguém está agora pagando um preço de uma dívida que era impagável. Jesus, quando está indo para aquela cruz, ele não está indo para inaugurar uma religião. Ele está indo para pagar uma dívida que o homem tinha e não conseguia pagar. Ele estava naquele lugar simplesmente pagando uma dívida. Então, quando Jesus morre naquela cruz, um Deus que veio como homem, um parente próximo de Adão, do ser humano, está vindo para pagar a dívida. Agora que a dívida está sendo paga, Jesus chega nas regiões celestiais. Por isso que você vê que ele vai nas profundezas para poder proclamar a vitória dele. Meu irmão, Satanás tentando chegar nele e colocar corrente nele, caía, porque não tem pecado. Não tem pecado. Eu quero aprisionar ele. Não dá. Ele chegou lá e falou só assim, eu estou proclamando, eu venci. Então Jesus, ao morrer naquela cruz e ao ressuscitar o terceiro dia, ele simplesmente venceu. Ele venceu aquele a qual havia escravizado o homem. Só que agora aqui está o ponto. Você só consegue ser liberto por ele quando você recebe ele. Porque você só pode ser tocado por Jesus quando você decide recebê-lo. Todo mundo no mundo é filho de Deus. Não é.
Não é. A Bíblia fala que não é. Pode ser criatura, criação, mas não é filho. Porque a palavra fala: todos quantos receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós só somos filhos de Deus quando nós recebemos Jesus como o Senhor das nossas vidas. Então aqui eu quero que você entenda isso. Então Jesus veio, pagou um alto preço. O parente próximo de Adão, paguei o preço, a moeda foi paga. Por isso que Pedro fala em 1 de Pedro 1,18: sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Você e eu que recebemos Jesus como o Senhor das nossas vidas, você tem que entender que você não está aqui, eu e você não estamos aqui para a gente falar: Jesus, por favor, me ajuda, essa é a minha listinha de necessidades. Não, você está aqui, eu e você estamos aqui porque nós estávamos perdidos se não fosse Ele nas nossas vidas. Se não fosse Ele nas nossas vidas, nós estávamos com uma dívida impagável, debaixo da escravidão de Satanás. Por isso que eu e você temos que entender que quando nós falamos da Páscoa do Senhor, nós estamos falando de um resgate de pessoas que estavam debaixo de condenação de pecado, mas ao receber Jesus Cristo, aquele, meu querido, que simplesmente foi naquela cruz, morreu, e Deus com teu poder o ressuscitou dos mortos, e o sangue dele nos comprou. Meu irmão, vou falar uma coisa para você: você foi comprado, não foi por prata, não foi por ouro, mas foi pelo precioso sangue de Jesus. Agora você entendeu? É um Deus que estava na glória dele, que decidiu vir aqui para resgatar a gente. Ele poderia muito bem ter ficado lá, falar: já que fizeram caca, que se lasque todo mundo, já era, vai todo mundo para condenação, já era, vamos ficar aqui na glória. Falou: não, eu vou descer lá. Mas como que vai ser? Eu vou me limitar a um corpo, eu vou ser um ser humano, não vou perder minha divindade, mas tem atributos que eu vou abrir mão, eu vou resgatar. E tudo que ele passou nessa terra foi porque ele queria cravar na cruz do Calvário o meu e o seu pecado. Ele queria pagar a minha e a sua dívida. Então quando nós falamos de Jesus, ele não é alguém que a gente vai simplesmente chegar com uma lista: me ajuda, essa é minha dívida, esse é meu problema, eu quero um carro, eu quero uma casa. Meu irmão, isso é só um detalhe. Ele quer tocar a minha e a sua vida para que a gente venha entender que ele nos comprou. Nós fomos arrancados das mãos de Satanás e enxertados no reino dele, o reino da luz. Então quando nós falamos da Páscoa, não é o momento de falar: nossa, foi legal. Não, eu fui comprado pelo precioso sangue de Jesus, eu fui tocado pelo meu Senhor, eu fui tocado por ele, ele mudou a minha história. Por isso que eu falo para você, ele é o tema central da Bíblia. Podem falar o que quiser, ele era, é e sempre será um Deus poderoso que move o impossível. Dê uma salva de palmas a ele bem forte. Por isso que Paulo fala em Colossenses capítulo 2, versículo 13: e a vós outros que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele. Presta atenção agora: perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida. Tinha uma dívida. Satanás, ele tinha uma dívida. Satanás tinha na mão dele. Lembra, ele é o acusador. Ele fica diante de Deus. Você imagina, agora para e pense comigo. Sabe aquela história de Jó? Que ele chega, Satanás chega diante de Deus. Meu irmão, você tem noção do que Satanás está ali naquele momento, passando diante da glória de Deus? Porque ele não consegue, a glória de Deus é tão forte, ele está lá se quebrando. Ele não foi assim: ó, e aí Deus, firmeza, tô legal. Não, meu irmão. Não, a hora que o inimigo chega diante da glória de Deus, não consegue. Não dá. Então você imagina, ele está em todo momento tentando acusar. Ele está em todo momento olhando para mim, para você e falar assim: isso, pecou? Opa, mais um para minha listinha. Opa, está aqui, ó. Por isso que muitas vezes nós vamos fazer uma coisa, ele olha: oh Deus, esse aqui não pode não. Está aqui, ó. Deve na praça. Deve no mundo espiritual. Não. Tem dívida, parceiro. Aí imagina, mesmo Deus com todo o poder dele não pode tirar em cena. Por quê? Porque Deus não quebra princípios.
isso que eu falo para você, não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado. Imagina Deus, eu quero fazer, eu quero mover. Enquanto ele não confessar, pedir perdão pelos pecados dele e permitir Jesus tocar e se arrepender, está aqui, ó. Está aqui, ó. A dívida, é o que ele está falando. Foi perdoado daqueles que o receberam. Mas isso não quer dizer que já acabou. Eu e você, a cada dia, nós temos um processo de construção. Tem coisas que a gente vai errar. A hora que eu errei, pequei de novo, falhei, Senhor, quero pedir perdão. Eu errei aqui, eu pequei aqui, eu me arrependo, eu viro as costas para o pecado. Eu não quero mais caminhar por isso aqui. E por isso que ele continua falando. Ele fala no versículo 14: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, no qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, despojando os principados e potestades publicamente, os expôs a desprezo, triunfando deles na cruz. Quando Jesus venceu, ele foi naquela cruz, antes da ressurreição. Quando Jesus estava morto, o inferno praticamente celebrou. Matamos. Foi o que eles não imaginavam, que ao terceiro dia, Deus com teu poder levantaria Jesus dos mortos. E por isso que ele fala: antes o homem, a morte estava reinando, mas agora todo aquele que me recebe, a vida sobre ele. E quando ele fala da vida, ele fala até da ressurreição. Só para você entender, esse corpinho que você tem hoje, essa vida nossa, é uma. Nós temos que saber viver muito bem nessa terra todo dia, porque um dia nós vamos partir daqui. Ou Jesus volta, ou a gente morre, porque esse é o curso da vida. Ou você está achando que você é o Wolverine, o Highlander, por mais antigos aí, não vou morrer, sou imortal. A gente vai morrer. E a Bíblia fala que basta o homem morrer uma vez só. Depois disso, juízo. Então quando ele fala da ressurreição, ele está falando o seguinte: todo aquele que me recebe, um dia essa vida vai passar, mas um dia vai ter um corpo glorificado e reinará com o Senhor no novo ambiente que ele vai gerar. Então aqui nós estamos falando de um Jesus que triunfou na cruz, de um Jesus que venceu Satanás. Então quando eu e você entendemos isso, muda completamente. Eu preciso de alguém. Vem aqui, Felipe, você, pode ser você. Pode subir aqui, por favor. Felipe vai ser Jesus. Fica aqui. Triunfou, Jesus venceu. O mundo inteiro está aqui, ó, indo no curso do mundo, e Jesus já venceu. Mesmo ele tendo vencido, nós temos que recebê-lo na nossa vida. Então quando a palavra fala em todo momento, vocês que estão em Cristo Jesus, quem já viu esse termo várias vezes? Você lê a Bíblia: vocês que estão em Cristo Jesus, permaneçam em Cristo Jesus, estejam em Cristo Jesus. Antes vocês caminhavam segundo as paixões de vocês, antes vocês caminhavam segundo o curso do mundo, antes vocês caminhavam segundo vocês achavam, mas um dia vocês viram Ele, vocês viram Jesus, vocês se arrependeram, viraram as costas para o pecado, e vocês agora estão nele. Quando fala de estar nele, é mais ou menos isso espiritualmente falando, porque Satanás vem na hora: cadê você, André? Eu estou em Cristo Jesus agora. Cadê a dívida? Não. Você esqueceu? Eu fiz tudo, cada uma dessas K que eu fiz, mas você esqueceu que, ó, pagou o preço na cruz do Calvário, me arrependi, agora eu estou nele. O sangue dele tocou minha vida, porque quando você está no Senhor, o inimigo olha para você e fala: eu sei quem você é alguém marcado pelo sangue dele. Não fique imaginando que o sangue de Jesus só foi derramado ali, não, espiritualmente falando, há uma marca na minha, na sua vida, há algo que acontece comigo e com você. Então nós temos que aprender a estar em Jesus Cristo, estar nele. Por isso que você vê lá em Atos, tem uns caras que são filhos de sacerdotes,
sumo sacerdote, os caras tentando expulsar uns demônios, os caras, não, eu esconjuro você, peitando o demônio, eu esconjuro você, batem em retirada em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Aí o demônio olha para os caras e fala assim: eu sei quem é Jesus e sei quem é Paulo, e vocês, quem são? O que eles estão falando? Peraí. Paulão, eu tô ligado, agitou pesado aqui no rolê, viu? Arrancou uns demônios aí, causou no rolê, viu? Mas toda hora que eu ia nele, Paulo estava em Jesus. Mas e vocês? Eu não estou vendo vocês debaixo da mão de ninguém. Vocês estão na mão debaixo do meu papi, que está dominando vocês. E a Bíblia fala que ele vai para cima daqueles caras e arrebenta os caras. Os caras saem correndo peladinho com as nádegas de fora. Ai meu Deus do céu, imagina o vexame. É isso que dá a gente querer brincar no mundo espiritual. Não dá para brincar. Então quando nós falamos de Páscoa, nós estamos falando de Jesus Cristo nos comprando de volta. Então nós temos que aprender a recebê-lo nas nossas vidas, a recebê-lo como o Senhor das nossas vidas. Então nós não estamos aqui brincando de igreja. Uau, que legal, cultinho. Não, hoje eu não vou. Hoje está afim. Hoje eu sei o quê. Não, é algo real. O mundo espiritual é real. A coisa acontece, não para. Por isso que existe hoje uma guerra no mundo espiritual, uma guerra pela humanidade. Ele não quer que a tua casa se converta, ele quer que continue guerra na sua casa. Ele não quer que o teu casamento fique a plenitude, ele quer que você continue pesado. Ele não quer que você viva a bênção de Deus, ele quer que você continue preocupado com dívida, com problema, com depressão. É isso que ele quer. O inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus falou: eu venho para que tenham vida e vida em abundância. Então eu e você temos que aprender a receber em Jesus Cristo tudo aquilo que ele tem para as nossas vidas. Por isso que Romanos 8:1 ele fala assim: agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por isso que você temos que permanecer em Jesus Cristo. Nenhuma condenação há. O inimigo muitas vezes ele quer soprar na minha orelha: você lembra o que você fez? Eu lembro. Você lembra o que você fez no verão passado? Claro que eu lembro, no passado, no retrasado e em tantos outros. Vou te falar mais um monte que eu fiz também, só para te refrescar a memória. Mas você esqueceu lá embaixo que eu confessei cada um deles. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, para nos limpar, para nos purificar, para tocar as nossas vidas. Mas pastor, aonde você quer chegar? Por isso que Jesus fala lá em João 14:6, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora você entende por que somente nós cremos, e isso verdade total, que Jesus Cristo é o único caminho. Porque aquele que era o parente mais próximo veio, pagou a dívida que era impagável, nos resgatou, nos comprou. E nós sabemos que só através dele nós temos acesso a Deus. E nesse culto hoje, um texto saltou aos meus olhos e eu quero finalizar aqui. Que texto que saltou? Porque às vezes nós caímos hoje num momento, como igreja. Quando eu falo igreja, eu não falo somente aqui em Foz do Iguaçu, tá? Eu falo igreja no todo. Que caímos numa rotina e nós esquecemos de algumas coisas que são essenciais e verdadeiras. A gente cai numa coisa: beleza, fechou, foi, beleza, foi. Olha aqui pra mim, tô de floral hoje, gente, tô de floral, olha aqui pra cá. Os caras estão tudo de camisetinha blacks, preta, de boa, aqui ó, floral, pra olhar bem. Nós entramos em um ponto que a gente esquece. Chegou a Páscoa, beleza, fechou, outro culto, fechou, beleza, a igreja, puxa vida, tem que ler Bíblia, puxa vida, orar. A gente cai numa correria e a gente esquece o real sentido do que aconteceu, o que está acontecendo. A hora que eles começaram a tocar aqui a última música, eu já comecei a chorar ali. Porque você começa a lembrar aonde eu estava, o que eu vivia, o buraco no meu peito, tentando encontrar um sentido de viver e nada, mesmo nascendo no lar cristão. Mas o dia que você encontra aquele que transforma tudo,
impacta tudo, restaura tudo, e ao invés de querer apontar o dedo, Ele te abraça e fala: eu te perdoo, vai e não peques mais. Isso muda completamente. Então, quando eu falo da Páscoa, para mim é uma celebração, para mim tem que ser um grito de alegria. Por que, pastor, um grito de alegria? Porque os Salmos 89:15, ele fala assim, ó: bem-aventurado o povo que conhece. Presta atenção na palavra, que conhece. Conhece. Só conhece quem realmente conhece, quem teve a revelação, quem teve aquilo que veio dentro dele. Agora ele tem um entendimento, conhecimento, a revelação. O que é revelação? A palavra revelação significa remover o véu. Então revelação é alguém que está com o véu tampado. Ele teve uma revelação, saiu o véu, agora eu sei o que é. Hoje você vai poder dizer: por que Jesus veio? Porque Ele era o parente mais próximo. Vamos lá em Lucas que eu vou te mostrar. Sim ou não, igreja? Anota bonitinho, bem legal para você poder lembrar, bem de boa. Oh, meu Deus, eu não sabia disso. O véu removeu. Então ele fala assim: bem-aventurados, bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Esse vivas de júbilo, a palavra no original significa grito de guerra e também grito de alegria. Vocês lembram que eu falei que tinha o ano do jubileu? Sim ou não? Para mim, o que Jesus fez na cruz do Calvário, para mim, também foi aquele momento do ano do jubileu. Porque o ano do jubileu acontecia quando o sacerdote fazia o dia da expiação. O que era expiação? Era o dia do sacrifício do cordeiro, para pedir perdão pelos pecados. Muita coincidência. No mesmo dia. E o ano do jubileu era o ano de restituição. Voltava quando Jesus morreu no seu lugar. Ele está falando assim, ó: eu estou pegando vocês de volta, eu estou trazendo vocês à fonte de vida. Agora, antes vocês estavam debaixo da mão de Satanás, mas agora todos aqueles que me recebem, prepare, porque as bênçãos do Senhor começarão a virar sobre a vida de vocês. Vocês viverão coisas poderosas e sobrenaturais. Então, quando ele fala dos vivas de júbilo, fala do ano do jubileu, mas essa palavra fala de gritos de alegria. Então, o que acontecia? Na terra era emitido um som de chofar. Um som de chofar era tocado para que todos pudessem ouvir. Ao ouvir o som do chofar, e ali tem tipos de som, a hora que o som era emitido, a galera sabia: chegou a hora. Então dentro deles a alegria batia. Então tinha a hora: opa, estou ouvindo um som de guerra, é o momento da gente se ajuntar para ir para o combate. O povo está ouvindo o som. Peraí, estou ouvindo um som agora. Esse som é um som de alegria, é um som que Deus está movendo em nosso meio, é um som de algo que está acontecendo. E eu falo para você, meu querido, na hora que começava a soar aquele som, as pessoas começavam a transbordar, as pessoas começavam a jubilar, elas começavam a agradecer: Senhor, obrigado. Havia algo sobre mim, mas agora não tem mais. Havia uma dívida, mas agora foi paga. Havia, Senhor, algo perdido, mas o Senhor restituiu. Havia destruição, mas o Senhor trouxe restauração. Havia perda, mas agora o Senhor trouxe ganho. O Senhor move de forma poderosa e sobrenatural. Por isso que eu falo para você, meu irmão, a cada dia nós temos que olhar com alegria e celebrar. Nós estávamos debaixo de condenação e de pecado, mas agora um precioso sangue do Senhor Jesus nos comprou. Então para você, eu não sei, mas para mim é uma alegria imensa falar: Senhor, eu te agradeço pelo teu cuidado. Antes eu era perdido, eu era largado, sem esperança, sem rumo. Que sonhos? Eu não tinha sonhos, eu não tinha planos, mas quando eu encontrei o verdadeiro sentido de viver, que é o Senhor Jesus, Ele me marcou, Ele me selou, Ele tocou a minha vida. Então todo dia eu tenho motivo de alegria, porque eu fui comprado pelo precioso sangue de Jesus. Eu fui comprado pelo precioso sangue de Jesus. Dentro de você tem que ter essa alegria. Você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. Dê uma salva de palmas a Ele bem forte. Se coloque em pé no seu lugar. Oh!
merecíamos nada. A Bíblia mesmo, nós lemos aqui, não há um justo sequer, e mesmo assim Ele veio e morreu e nos resgatou. Que amor é esse? Que amor é esse? É o amor que resgata, é o amor que perdoa, é o amor que cura, sara a depressão, tira a ansiedade. É Ele que transforma, Ele é o autor da vida. Então a cada dia tem que ser um grito de alegria. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Mesmo não merecendo, o Senhor me alcançou. Ei! É um som de alegria. Na sua casa, cheia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou. É o único que pagou as nossas dívidas. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que a cada dia nós temos que lembrar desse som. É um som de alegria. E tem que vir um grito dentro de nós. Obrigado! Obrigado! Eu não merecia, mas mesmo assim o Senhor me tocou. Por isso que nós lemos aqui: bem-aventurado o povo que conhece os júbilos. Tem que conhecer. E conhecer não fala de uma informação, fala de uma revelação dos vivas de júbilos. Quando você entende quem Ele é, o que Ele fez, dentro de você não tem peso. Você não vem para a igreja forçado, que droga, tem que ir de novo. Meu, tô numa escala, tem que servir de novo na escala, meu Deus. Quando você entende, quando você conhece, quando você sabe, você fala: cara, eu estava condenado, eu estava debaixo de condenação, escravo do pecado, mas o teu amor me alcançou, o Senhor foi no meu lugar. E isso, meu irmão, tem que ser algo que vem dentro de nós. Hoje é uma noite de revelação, é uma noite que o véu será removido do seu coração, e você terá a revelação do que Jesus fez na sua vida. Ele é um Deus poderoso, glorioso e maravilhoso, que perdoa, que move, que cura, que sara, que liberta. Esse é o nosso Deus, aleluia! Para sempre
som tem que ecoar dentro da gente. Cadê o telo com o play de grande? Eu tô com um chofinho aqui, cadê? Traz o play de grande aí. Deixa eu ver se sai com esse. Aquele ali é o filho, esse aqui é o pai. Vamos ver se sai. Para nós tem que ser um som que você lembre dentro de você. Dentro de você. Você tem que lembrar dentro de você. É um som de alegria. E isso não pode ser só uma vez por ano, tem que ser a cada dia. Porque quando você tem essa revelação dentro de você, muda completamente o sentido de viver. Você não vem mais para a igreja como apenas uma igreja. Puxa, vamos lá no culto. Meu, que beleza, vai. Não, vamos ter que ler Bíblia. Puxa, vai. Tem que orar. Puxa, vai. Não. Eu quero estar nele. Eu quero estar nele. Porque aí Satanás vem e você fala, ó. Tô com o irmãozão mais velho aqui, mano. Não dá não. Tá aqui. O filho tá on. É nele. Que você tenha essa revelação na sua vida em nome do Senhor Jesus. Eu queria fazer só uma oração. Feche seus olhos por um instante. Talvez você entrou aqui hoje pela